vamos conferir agora o trabalho de Cuca, como ficou o time para enfrentar o Guarani, a inversão das laterais e a equipe sem Gilberto. Cuca é um técnico exigente. Durante os treinamentos na Toca da Raposa, ele tenta consertar todos os detalhes da equipe. Às vésperas de uma partida importante, então, as cobranças do treinador só aumentam. O professor Cuca está pedindo a gente marcar mais forte, né? Porque a Libertadores é um campeonato muito complicado, muito pegado, então ele tem que estar nos nossos pés direto, né? Gritando, falando para a gente diminuir a marcação. Então isso é um fato muito importante para a gente. Em vésperas de jogos, normalmente o treino é um recreativo. Mas hoje, um dia antes do jogo contra o Guarani do Paraguai, Cuca resolveu fazer um trabalho tático. É que o treinador vai mexer nas duas laterais da equipe. Tudo porque o experiente Gilberto está com uma tendinite na perna esquerda e não enfrenta hoje o Guarani do Paraguai. Por isso, Cuca vai inverter os laterais. Pablo vai ser deslocado para a esquerda e Diego Renan entra na lateral direita. Para mim é tranquilo, porque também já atuei na direita, né? Então não tem dificuldade. Eles vão vir com um atacante fixo ali, outro mais rodando pelo meio, então os laterais vão ter um pouco mais de liberdade. Mas isso a gente vai observando dentro da partida e saber que tem que ter atenção em todos os momentos. A explicação do treinador para as mudanças é o esquema tático do adversário. Para Cuca, Pablo e Diego Renan podem jogar dos dois lados. E o Guarani do Paraguai tem pontos fortes no ataque. Os pontos fortes deles são muitos. A bola parada é uma delas. O centroavante alto, referência. O segundo atacante que encosta bem. O lado direito que sai com força. A saída dos volantes, né? Jogam em duas linhas de 4, como geralmente os times do Paraguai jogam. Se preparar para jogo duro. Esse é o segredo. Com Diego Renan jogando na direita, o Alisson ganha mais um parceiro pelo setor para furar a defesa paraguaia. Artilheiro do time em 2011, com 3 gols marcados, o Alisson quer aproveitar a boa fase. Todos os jogadores, né? Atacante pensa ser artilheiro num grande clube, né? Como é o Cruzeiro. O mais importante é eu também dar passo para os meus companheiros, que também ele me ajuda muito, né? Então, fazer meu jogo, né? Quando aparecer a chance, tentar matar, fazer os gols, que também é bom fazer gol, que é uma alegria que só quem faz que sabe que é muito importante. O Alisson já ganhou a vaga de titular no Cruzeiro e a confiança de Cuca, mas nem por isso está livre das cobranças do treinador. Cada jogo que passa e você vai bem, você tem uma responsabilidade maior. Você não pode parar aí e achar que ganhou tudo. Você tem que cada vez querer mais. E eu vou ficar no pé deles sempre. Para que a gente possa evoluir nesse sentido. E vai ficar mesmo. A gente está tendo reflexos no próprio time. Eu dizia o seguinte, o Alisson não é assim tão técnico como o Thiago Ribeiro, que para mim é um jogador extremamente técnico, né? Mas ele é muito voluntarioso, tem muita vontade, mostrou isso todas as vezes que entrou nos jogos do Cruzeiro e ganhou com todos os méritos essa vaga. Eu acho que quem tem que tomar cuidado é o Wellington Paulista. É verdade, se tem alguém para sair, para entrar o Thiago, hoje é o Wellington. O Alisson provou nas últimas partidas que ele vive uma fase muito boa. E futebol é isso, é fase. Ele se tornou uma peça importante para o time, ele é um jogador moderno, que marca, que ataca. Ele tem uma característica interessante, porque muitos atacantes que às vezes são cobrados pelo treinador para marcar, acabam perdendo força depois para atacar. E o Alisson, reclamam, né? E reclamam. O Alisson, diferentemente, não. Ele consegue voltar e depois ele ainda tem força para atacar. Por isso ele está fazendo a diferença. Agora, concordo com você. Acho que futuramente o Thiago Ribeiro pode ganhar a vaga do Wellington Paulista e é possível jogar assim. A gente tem exemplo, por exemplo, exemplo do Barcelona, que o Pernel tanto gosta, que não tem referência, não né? Tem. No centroavante. Não joga com centroavante. Joga em alta velocidade. É, tem uma diferençazinha ali. O que mais se aproxima é o Davi Villa, mas Aproxima não do é quê? de ser a referência dentro da área. Ah, pensei que era Não, eu tô dizendo com relação ao Que exemplo susto do que eu tomei agora. Não, a questão do Alisson, né? A gente sabe que, principalmente na Libertadores, nem sempre aquele jogador que é o mais técnico é o que se destaca. Não. A vontade, a entrega dentro de campo, ela é muito importante em Libertadores, né? Então, por isso, talvez o Alisson esteja levando essa vantagem. Eu acho que esse jogo de hoje é muito importante para 2 jogadores. O Diego Renan, que tenta aí recuperar o espaço dentro da equipe, e o próprio Wellington Paulista, que é questionado, é cobrado a cada jogo.
os gols não vão acontecendo e aí vai só aumentando essa questão da pressão. E o Thiago Ribeiro é um jogador que, querendo, ele pega essa posição para jogar ao lado do Alisson. Eu incluiria até o Pablo nessa questão de um jogo importante, porque eu ainda tenho visto várias pessoas questionando o Pablo nessa temporada. Eu acho que todos os jogos que o Cruzeiro fez esse ano, ele apareceu muito bem. Aliás, teve uma partida um jogo que ele não foi tão bem assim, foi até criticado. Mas no restante dos jogos deste ano, o Pablo, na minha opinião, teve uma boa participação. Jogando bem novamente contra o Guarani, hoje à noite, eu acho que aí também ele vai provar para todo mundo que está em condições, sim, de seguir vestindo essa camisa 2 do Cruzeiro. E o Cuca disse no vestiário exatamente isso que você falou, né? Dessa questão do Pablo. Então vamos lá com o Galo e o IAP, a equipe do Maranhão. O desconhecido na vida do Atlético, sempre com muito respeito. Com apenas 3 anos de fundação, o IAP, Instituto de Administração de Projetos Educacionais, terá sua primeira experiência em torneios nacionais, nesta quarta-feira, quando recebe o Atlético em São Luís, no Maranhão. O jogo será no estádio Nhozinho Santos, já que o FECURAL, onde manda suas partidas, tem capacidade para apenas 3.000 pessoas. As informações obtidas pelo Atlético sobre o IAP são poucas. Se resumem, segundo o técnico Dorival Júnior, aos amistosos feitos pelo time na pré-temporada. Respeito é o primeiro passo para o Atlético alcançar seu objetivo. Uma vitória por mais de 2 gols de diferença elimina o jogo da volta na Arena do Jacaré. Nas últimas 5 edições do torneio, o Galo alcançou a classificação antecipada no jogo de ida. Em 2006, o Atlético eliminou de cara o Atlético de Ibirama, ao fazer 3-0 em Santa Catarina. No ano seguinte, a equipe fez 3-1 no Colo-Colo da Bahia. Já em 2008, o Atlético atropelou o Palmas, 7-0. O Itabaiana de Sergipe, em 2009, também foi goleado no jogo de ida, 5-0. No ano passado, o Galo voltou a aplicar um placar elástico no primeiro confronto, ao fazer 7-0 no Juventus do Acre. Nas 21 participações na Copa do Brasil, apenas 2 vezes o Atlético foi derrotado na estreia. Em 2002, perdeu para o Juventude do Mato Grosso por 2-1, mas classificou-se no jogo da volta, ao vencer por 2-0. Em 2004, passou por momentos delicados ao sofrer 4-2 da Catuense da Bahia. Porém, no Mineirão, goleou por 5-1 e avançou na competição. E que o adversário tirou de foto no Mineirão foi incrível. Quando eles têm a chance de vir para cá, é diferente. A gente mostrou aí as participações do Atlético na primeira fase. Essa primeira fase é sempre muito interessante, né? A gente rala um pouquinho para conseguir os gols, né? Mas ela tem o charme. Eu sempre digo que eu gosto da Copa do Brasil porque ela congrega nacionalmente mesmo. Você vê a relação com o Brasil todo, o que realmente tem de verdade nesse futebol, porque a gente faz futebol de elite, né? Top. A gente tem que ter essa noção também, que é muito bacana. É bom a gente conhecer um pouco, né? O futebol do Maranhão, por exemplo, é muito desconhecido. O Sampaio Corrêa é um time que a gente conhece um pouco mais, porque às vezes disputa uma Série D ou uma Série C, mas o IAP é um clube completamente novo, né? A gente acompanhou ali 3 anos de existência. Já tem 2 títulos na história. Ele foi campeão da 2ª divisão do Maranhão logo na primeira disputa, e no ano passado ele foi campeão de um campeonato que garantia a vaga para a Copa do Brasil, né? Não era o campeonato maranhense. Mas volto a dizer, acho que o Atlético vai passar com tranquilidade. Eu também acho que o Atlético vai ter o menor problema para poder eliminar esse jogo de volta. A única coisa que poderia aí é que o campo lá seja um pasto, né? Que aí a gente sabe que complica muito mais a vida. A gente até comentava aqui antes sobre o Santos, ano passado, do próprio Dorival, né? Que ganhou de apenas 1-0 do Naviraense. É verdade. Teve que jogar na Vila Belmiro e fez 10-0, né? Essa primeira fase da competição, como você disse, ela é muito fraca, mas vale lembrar que ela, às vezes, traz algumas surpresas, muitas, né? O Asa de Arapiraca, em 2002, com o Palmeiras, o Linhares do Espírito Santo com o Fluminense. Tem gente, né? Então, tem o próprio Santa Cruz contra o Cruzeiro. O Cruzeiro era o atual campeão da Copa do Brasil e em 97, ano seguinte, foi eliminado pelo Santa Cruz. E o Corinthians, Caicó? Também tem. Tá não foi eliminado, mas não foi eliminado, 2-2, né? Aqui, né? E para cair no exemplo do próprio Atlético, né? As derrotas ainda para Mineiros de Goiás no jogo de ida, 3-2. Castor. Hein? Castor. Aquele volante que veio depois, o Henrique, um volante que foi contratado pelo Atlético depois daquele jogo contra o Mineiros. Sumiu, né? Depois o Tony também é outro jogador, mas é preciso ter cuidado, mas eu repito como o Guto, eu acredito que o Atlético não terá dificuldades contra o IAP. Sobre um futebol maranhense, tirando acho que o Sampaio Corrêa e o Motoclube, bem lembrado. que a gente conhece por acompanhar mesmo o futebol, por paixão,
a gente não conhece mais quase nada do futebol maranhense. E eu tô com o Admar, eu adoro a Copa do Brasil. Lembro do que disse o Fred Jota há 2 semanas sobre a competição. Eu acho que ela é muito mal aproveitada pela Confederação Brasileira de Futebol. Isso deveria ser revisto pela Confederação Brasileira de Futebol. A da Taça das Bolinhas. A da Taça das Bolinhas. Que mais uma vez caiu em descrédito, né? Mas essa é uma outra história. Ela deu a taça de bolinha para 2, não foi? Agora não sei nem com quem que tá essa taça no final das contas. Vai ter uma Jogou data. a bomba para a Caixa Econômica Federal, né? Mas vai ter uma data para buscar lá no São Paulo, né? Agora, o Juvenal Juventus tinha que pegar a taça de bolinha? Se ele assinou o documento com todo mundo falando que ele acreditava? A CBF é a mesma que deu um título, ou melhor, 2 títulos em 67 para o Palmeiras? Foi. Ele ganhou 2 brasileiros no mesmo ano, né? É a mesma que aí, às vésperas das negociações, né, do Campeonato Brasileiro, resolve tomar uma atitude política, né? A Patrícia Morim também é a mesma dirigente que outro dia execrava também, a CBF, que ontem já estava na mesma mesa com o Ricardo Teixeira. Infelizmente, o futebol brasileiro é amador. Ainda é amador. E Flamengo e Corinthians vão fazer um movimento aí para levar os outros com eles, né? E o pessoal vai? Vamos ver quem é sério, né? Acho que a gente está precisando discutir, né? O torcedor fica conversando, e eu até queria colocar, pode tirar a tabela daí, que eu vou falar do Campeonato Mineiro amanhã, até para deixar claro uma situação, é o seguinte, o torcedor cobra tanto da gente nessa questão de Atlético e Cruzeiro aqui, dessa rivalidade absoluta, e eu já disse, o que eu vou dizer aqui, eu já disse para o Zezé Perrella, já disse para o Vimar Perrella, quando ele era o presidente do Cruzeiro, e para o próprio Alexandre Calil, presidente do Atlético. Enquanto a gente ficar nessa guerrinha estadual, né, Atlético e Cruzeiro, ele tá melhor, fulano disse que não foi pênalti pro Atlético, ciclano disse que o Cruzeiro não sei o quê. Enquanto a gente estiver nessa guerrinha aqui, desde 2003, o Campeonato Brasileiro foi para onde? São Paulo e Rio. São Paulo. Sei. Então, é preciso que o torcedor, né, tenha a consciência de que o que a gente faz aqui todos os dias, né, quando a gente briga para ter o Campeonato Mineiro em rede nacional, quando a gente briga para ter o Cruzeiro, como foi destaque hoje no Jogo Aberto, quando a gente briga para ter o Atlético, como vai ser destaque amanhã no Jogo Aberto, a gente está querendo mostrar o futebol de Minas. Aqui, seja qual for a paixão de cada um que vem por aqui, ela não é refletida no profissionalismo de cada um. Porque para nós profissionais, pelo menos eu falo em nome dos profissionais da Rede Bandeirantes de Televisão, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para nós o que interessa é o futebol mineiro estar bem, seja qual for a equipe, seja qual for a situação. Quando a gente vem para cá e diz que o Campeonato Mineiro tem um índice técnico ruim, que tem uma arbitragem ruim, é para todo mundo. Não tem essa, eu detesto essa mania de perseguição que as pessoas têm. Porque o campeonato está puxando mais para o Cruzeiro. Porque o campeonato está puxando mais para o Atlético. Enquanto a gente fica nessa briga doméstica aqui, o campeonato nacional está puxando para quem? Quem é que está ficando com a taça das bolinhas aí? A quem que a CBF está fazendo referências o tempo inteiro? É para alguém daqui? Então, eu acho que a gente precisa ter uma consciência diferente, uma consciência nacional, de buscar para nós, como referência do futebol mineiro, eu estou falando de todos nós, jornalistas, comentaristas, torcedores, a gente tem que buscar uma referência nacional. Estou errado? Eu acho até que a principal referência que tem que buscar são os próprios dirigentes. Claro. De se desvincular de certos males do futebol brasileiro e se unirem de uma forma produtiva, para que o futebol deixe de ser essa bagunça que é. Uma hora reconhece um título, outra hora dá a taça para uma equipe, uma hora depois esquece que o time foi campeão, porque o Flamengo já foi reconhecido e desconhecido várias vezes pelo título de 87. Então, essa falta de profissionalismo também, o pessoal reclama muito da arbitragem, mas se a própria CBF não consegue ter uma profissionalização, se quem está lá dentro não consegue trabalhar direito, aí também fica muito difícil, né? Principalmente esse ano aí, né? Nós temos aí 3 clubes da capital na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, aí eu acho que se acontecer essa união entre os clubes, o Atlético reclamar sozinho, o Cruzeiro reclamar sozinho, o América reclamar sozinho, não adianta nada. Agora, se forem os 3, já é uma voz um pouco maior. Precisa ter realmente essa consciência. Você falou muito bem, né, Edmar? Nem precisava da gente falar mais nada depois que você falou. Mas é isso mesmo, o caminho é esse. Tem que haver uma união entre os clubes para poder ter mais voz ativa na CBF. Não tenho dúvida disso. E eu acho também que o que falta um pouco para os dirigentes, nacionalmente, eu acho que o exemplo poderia partir aqui de Minas, é falar uma coisa e fazer aquilo. Né? Porque muitas vezes a gente observa, dizem uma coisa e na prática fazem outra. Né? Muito bem, Guto, acho que caminha por aí mesmo. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. No próximo bloco tem Histórias da Bola, Copa do Brasil, destaque. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.